Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio 6 da série Interceptação da Classe 3, do Diagnóstico à Prática Clínica. Eu sou a professora Gisele Roque e hoje nós vamos aprofundar um tema que tem ganhado muita força na ortopedia facial contemporânea, o disjuntor Hyrax híbrido. Nesse episódio, você vai entender os conceitos e as características do aparelho, a posição adequada dos mini implantes apoiados e as situações em que ele é mais indicado, como ele se compara aos modelos tradicionais e qual que é o protocolo de ativação mais aceito nos estudos recentes. Além disso, nós vamos discutir como avaliar a qualidade da expansão obtida. Para começar, o disjuntor de Hyrax híbrido combina mini implante palatino com bandas dentárias, e ele tem se mostrado uma alternativa eficaz, proporcionando maior controle ortopédico e uma menor inclinação dentária quando comparado aos disjuntores convencionais. Uma análise de Garib e colaboradores em 2021 indicou que este aparelho promove uma maior expansão ortopédica da maxila sem alterar significativamente a forma do arco dentário. Além disso, a combinação do disjuntor de Hyrax híbrido com a máscara facial se mostra eficaz no tratamento ortopédico de curto prazo, promovendo alterações esqueléticas favoráveis na maxila e na mandíbula sem compensações dentoalveolares. O Hyrax híbrido ele é um disjuntor que combina ancoragem dentária com ancoragem esquelética, utilizando esses mini implantes palatinos para ampliar o efeito ortopédico. Ele representa uma transição entre o Hyrax convencional, que é totalmente dento suportado, e as MARCs, que são as expansões puramente esqueléticas usadas em adolescentes mais velhos e adultos jovens. O objetivo do híbrido é justamente reduzir a inclinação do dente posterior e aumentar esse componente esquelético da expansão, especialmente na dentição mista tardia, a fase em que a sutura palatina ela se torna um pouco mais resistente. Estudos recentes comprovam que a eficiência do Hyrax híbrido está diretamente relacionada à posição dos mini implantes. A literatura é bastante consistente ao indicar que os mini implantes eles devem estar posicionados sempre no palato anterior e geralmente nas regiões parasuturais, que é onde a gente tem uma maior estabilidade e um menor risco de pegar estruturas nobres. Em relação à confecção do aparelho, é importante mencionar que o Hyrax híbrido ele pode ser produzido em laboratórios convencionais ou em laboratórios digitais. No entanto, com a expansão da odontologia digital, os laboratórios digitais têm se tornado a principal escolha entre os profissionais, porque eles permitem uma precisão bem superior na posição dos mini implantes, na adaptação das bandas e no controle do eixo mecânico do parafuso expansor. Quando nós vamos submeter para um laboratório digital, nós enviamos o escaneamento e a tomografia desse paciente. Aparelhos produzidos digitalmente, eles também reduzem os erros de laboratório, diminuem os pontos de tensão e oferecem ajustes muito mais finos na adaptação intraoral. Ainda assim, nada impede que o aparelho seja produzido em laboratórios analógicos, desde que haja uma excelente técnica de confecção e domínio dos princípios biomecânicos. Entretanto, a literatura atual ela favorece o fluxo digital, especialmente em crianças que tenham arquitetura oral mais delicada. Agora, em relação ao protocolo de ativação, é interessante destacar que a literatura aponta que o protocolo do Hyrax híbrido ele praticamente não difere do utilizado no Hyrax convencional. Ou seja, vão ser realizadas 2 ativações diárias, cada uma correspondendo a 1/4 de volta, totalizando aproximadamente 0,5 mm de expansão diária. A primeira ativação geralmente é realizada no momento da instalação, assim como nos disjuntores tradicionais. A duração da fase ativa ela pode variar entre 7 e 14 dias, dependendo da discrepância transversal e da resposta individual do paciente. O que muda então entre os protocolos é a qualidade do resultado. O híbrido ele produz uma expansão mais paralela, menos inclinação dentária nos molares e uma proporção maior de abertura sutural. Após o término da fase ativa, a literatura é unânime em recomendar a manutenção do aparelho por pelo menos 3 meses, numa média aí entre 3 e 6 meses em fase de contenção. Isso permite a consolidação óssea adequada. Para avaliar a qualidade da expansão que foi produzida pelo Hyrax híbrido, nós recomendamos uma abordagem em 3 níveis. Primeiro, a avaliação clínica. Então, buscamos a presença do diastema interincisivo, a correção da mordida cruzada posterior e uma observação da abertura mais paralela do que triangular. Segundo, é possível fazer uma avaliação tomográfica, que é o padrão ouro para identificar a abertura da sutura palatina mediana e a participação das suturas adjacentes. E, finalmente, a avaliação de modelos digitais, que permitem quantificar os ganhos transversais em diferentes níveis do arco, identificar as simetrias e acompanhar a estabilidade ao longo do tempo.
Em resumo, o Hyrax híbrido é um aparelho extremamente valioso na dentição mista tardia e em pacientes com padrão 3, porque ele entrega uma proporção maior de expansão esquelética, reduz os torques indesejados nos posteriores, melhora o padrão de abertura da sutura e aumenta muito a previsibilidade do tratamento ortopédico. Ele não substitui a MARP, mas ocupa um espaço clínico muito importante entre o Hyrax convencional e os protocolos esqueléticos completos. No próximo episódio, nós vamos conhecer um pouco sobre o protocolo Manhães e entender quando eles de fato superam os aparelhos tradicionais. Se você está gostando da série, curte, salva e compartilha com seus colegas. Eu te espero no episódio 7.